diferencial da Contabilitar é esse. Ele é muito receptivo. Eles abraçam a pessoa que chegou, né? Eu converso com os meus amigos fora daqui às vezes. E quando eu falo da Contabilitar, eu falo de um jeito diferente. Porque eu realmente gosto de Contabilitar. A Contabilitar, ela sempre teve um espírito muito acolhedor. Quem tá aqui na Contabilitar, os nossos colaboradores que vão ouvir, eles têm que entender que aqui é um lugar de oportunidade. Oportunidade é o que mais tem aqui na Contabilitar. Fala pessoal, tudo bem? Chegamos ao segundo episódio aí da série de 15 anos da Contabilitar. Hoje a gente está trazendo aqui 3 pessoas que fazem parte da história da Contabilitar. A gente teve muitos colaboradores ao longo desses 15 anos. Esses 3 que estão aqui, eles atualmente, eles são os que mais tempo têm de empresa com a gente. Então a gente já fez o primeiro episódio falando com os 3 sócios, agora a gente vai falar com 3 pessoas que também são responsáveis pela Contabilitar estar onde ela está hoje. Se a gente tivesse a oportunidade, a gente falaria com todos os colaboradores, mas são mais de 100. Então isso não é possível. Então a gente trouxe os 3 que representariam. E foi interessante que a gente tem, pelo menos no início, cada um em um dos 3 setores que representam o tripé de qualquer escritório de contabilidade, que é fiscal, contábil e departamento pessoal. Hoje, 2 deles já mudaram um pouquinho para outros setores, mas tem um que ainda se mantém no departamento pessoal. E aí eu estou falando aqui de mais de 10 anos de Contabilitar. O Bruno, a Tamires, né, mais de 10 anos na Contabilitar. O Bruno de 6 para 7 anos. O Leandro de 7 para 8 anos. E eu de 5 para 6 anos também. Então, juntando tudo aqui, já dá mais de 25 anos aí de serviços prestados para Contabilitar. A gente veste a camisa mesmo, a gente gosta do que a gente faz, a gente se esforça no que a gente consegue para fazer bem feito. O Bruno vocês já conhecem, ele já participou de alguns episódios aqui do podcast. E, mais uma vez, na roupagem dos 15 anos, não é o Felipe que vai conduzir, e essa missão ficou para mim. Não consigo conduzir tão bem como ele, mas dentro do possível aí eu pretendo colaborar bastante hoje para esse bate-papo, tá bom? Para começar, primeiro, bem-vindos, obrigado pela participação de vocês. O Bruno, ele já vem, ele já dá aula, ele gosta disso. O Leandro e a Tamires, eles ficaram um pouquinho receosos lá quando eu chamei. Eu falei, não, pode ir que é tranquilo, é igual piscina de água fria. Aí eles vieram, vamos ver agora. Obviamente, primeiras damas, né? Eu queria ouvir um pouquinho de você, Tamires. Se apresenta, fala um pouquinho de você, da sua formação e da sua vivência com a Contabilitar. Como que foi, como que você conheceu, como que você chegou aqui, como que está sendo essa evolução que ela, óbvio, ela é nítida, como que foi essa mudança em toda a estrutura da Contabilitar e o que você faz hoje aqui, por gentileza. Bom, eu sou formada em contabilidade, né? Sou formada graças ao Felipe, porque quando eu conheci o Felipe, eu não sabia nada de débito e crédito. Foi um achado, né? Nós 2 achamos ali. E eu comecei na Contabilitar, acho que eu tinha 19 anos. Então, comecei do zero mesmo, ele me ensinando tudo que eu sei hoje. Contou a sua idade aí já, aí, ó, pronto. Né? E depois disso, foi passando o tempo, fui aprendendo, eu fui entendendo, conhecendo. Só que na época eu fazia técnico. Aí eu falei assim, vou fazer o técnico primeiro para ver se eu realmente gostava de contabilidade, né? Gostei, falei, vamos lá, vamos fazer. Aí comecei a faculdade. Aí quando veio, passou no comecinho, falei, não quero isso aqui não. Aí eu cheguei no Felipe, não gostei, não quero. Ele disse, não, você vai fazer sim? Você vai fazer porque eu vou te ajudar e eu vou te apoiar. E eu continuei, falei, então vamos. Aí surgiu muitas mudanças, né? E ele me ofereceu o cargo de coordenadora lá no contábil. Aí eu falei, eu muito nova, falei, vamos.
né? Tudo que é desafio eu topo, porque o Felipe sempre me ensinou a topar desafios. Nunca sei só ser aquilo ali, né? Então, eu aceitei ser e fui. Aí fui aprendendo, aí o escritório foi crescendo, foi entrando mais gente. Quando eu entrei, era só 9 colaboradores. E era só o Felipe na época. Então, aí eu fui aprendendo, fui vendo que o escritório estava crescendo. Foi aonde que aí eu vi a dificuldade do Felipe, que o Felipe, que era do financeiro na época, e eu fazia a contabilidade do escritório. Eu falei assim, Felipe, vamos lá, nós precisamos organizar esse financeiro. Foi aonde que aí entrou o Joel foi me ensinando outras coisas também, e entrou o Davidson. Aí eu conversei com o Davidson e falei, Davidson, me ajuda a falar com o Felipe que precisa de um financeiro aqui e para ele me deixar o seu financeiro. Aí o Davidson foi, conversou com o Felipe junto comigo e o Felipe me deu essa missão de ser o financeiro. Só que na época, né, muito nova, aí eu falei, não sabia nem falar no telefone ainda, não sabia nem passar ramal. Aí o Felipe ia, me ensinava, Tamires, tem que falar assim no telefone. Eu falei, então deixa eu ficar na recepção. Porque aí na recepção a gente aprende a como lidar com o cliente, né? Aí o Felipe ia lá e me ensinou como tinha que receber o cliente, como que tinha que falar no telefone, como tinha que passar ramal. Então tá, aí eu fui aprendendo, eu errava, claro. Aí o Felipe vinha, Tamires, não é assim. Aí tá, aí chegou, aceitei o financeiro, comecei a fazer o financeiro. Eu falei, gente, como que cobra cliente por e-mail, né? Aí o Felipe vinha, me explicava como que cobrava o financeiro, aí fui aprendendo bastante coisa. Aí cada coisa que eu via diferente, eu falava com o Felipe. Depois aí eu peguei mais intimidade com o Joel, que aí o Joel entrou. Aí eu comecei a ver que o Joel é muito bom com pessoas. Eu falei, Joel, me ensina a lidar com pessoas. Porque às vezes eu sou muito bruta, ou então eu sou muito quieta, muito retraída. Aí o Joel vinha e falou, não, então vamos lá. Você tem que ser assim, assim, assado. Eu falei, então tá bom. Aí eu ia seguindo. E o Davidson é extremamente analista. Então, para trabalhar no financeiro, você tem que ser extremamente analista. Então, eu ia lá e falava assim, Davidson, e aí, como que eu faço isso aqui? Aí o Davidson vinha, me ensinava como ser um analista. E fui pegando um pouquinho de um pouquinho de outro. Aí foi passando, aí eu via a chegada do Leandro, eu via a chegada do Bruno, e a gente foi conversando. Aí, hoje, a gente troca muito figurinha, eu com o Leandro, eu com o Bruno. Às vezes a gente tem algumas dificuldades ali, a gente senta e conversa. E foi graças a eles que eu estou onde eu estou hoje, eu sou a profissional que eu sou hoje. Hoje eu atuo aqui na Contabilitar como supervisora administrativa e financeira, mas eu tenho um pezinho ali no contábil ainda, que foi aonde que eu comecei. Então, toda vez que entra um colaborador novo, eu falo assim, qual setor que você vai? Aí ele fala assim, eu vou para o contábil. E esse departamento é bom, esse daí eu gosto. Então, eu realmente sou apaixonada pela contabilidade, eu gosto do que eu faço. E eu sou muito grata de estar aqui na Contabilitar, porque nesse período, como eu estava muito nova e eu queria crescer, porque o Felipe me incentivou sempre a querer mais, teve um período meu que eu resolvi falar assim, não tem mais para onde eu ir. Aí eu falei, não, então tá, então eu vou procurar outro ramo. Aí foi aonde que eu fui para uma empresa. E antes de eu ir para a empresa, o Felipe me chamou. Ele falou assim, você não tem perfil de empresa. Aí eu pensei assim, o Felipe não quer deixar eu ir. Mas eu fui mesmo assim. Aí quando eu fui para a empresa. Realmente eu não me adaptei à empresa. Aí depois eu voltei. Aí eu fiquei só um período, né? Aí eu voltei. Aí fui para um outro escritório. Nesse outro escritório eu aprendi bastante também, porque é uma outra cultura. Eu tive uma outra visão, né? Aí eu lembrei, falei, cara, eu acho que eu quero voltar para contabilitar. O filho pródigo. Né? A filha pródiga. Porque eu vim daqui e eu quero ajudar a crescer a contabilitar. Então foi para aí, só que, né, a gente é orgulhoso, né? Não vou pedir para voltar, vou esperar um pouquinho. Aí a contabilitar foi crescendo, eu fui acompanhando pelas redes sociais. Foi aonde que surgiu a oportunidade, que eu vi que a contabilidade estava crescendo. Aí eu chamei um colaborador e falei assim, cutuca lá o Davidson, pede para ele me chamar de volta. Eu volto sendo analista, não tem problema, mas eu quero voltar para contabilitar. Aí o Davidson gostou da ideia, me chamou de volta.
voltei quietinha, né? Porque né, tem que conquistar ele de novo. E voltei como analista. Nossa, me apaixonei de novo, porque era uma outra contabilitar, que eu tinha que quando eu saí, estava de um jeito, quando eu voltei, estava de outro, porque fiquei 2 anos longe da contabilitar, então já tinha crescido muito, né? Eu falei, caramba. Você viu o Leandro chegando, você viu o Bruno chegando, você não me viu chegando. Não te vi chegando. Eu primeiro fui para contabilitar Sertões. Isso. Um lugar que não tinha ar-condicionado, era muito quente, Deus o livre. É. E aí quando você chegou, eu já estava lá já. A gente já estava tava. vendendo Uhum. bastante, já tinha um processo de vendas Eram estruturado. 2 contabilidades quando ela voltou. É, Sim. né? 2 contabilidades. Sim, aí eu vi, aí eu voltei pro contábil, aí eu fui relembrando tudo, eu falei assim, nossa, minha pasta ainda tá aqui, nossa, minhas anotações estavam tudo aqui. Aí eu falei assim, cara, eu realmente pertenço a contabilitar. Eu tô satisfeita, eu sou feliz aqui. Aí eu fui crescendo de novo, aí eu falei assim, não, eu vou mostrar que eles podem confiar em mim. Aí fui devagarzinho, fui respeitando, claro, porque eu voltei como analista, né? Aprendi bastante coisa, trouxe uma bagagem muito grande lá de fora, né? Só que aí foi passando, aí foi aonde que foi a contabilidade cresceu mais ainda. Aí é onde que veio o convite para mim assumir o financeiro. Assumi o financeiro, automaticamente veio o administrativo também. E hoje eu tô amando o que eu faço, né? Eu falo que a contabilidade realmente é uma escola e se você veste a camisa, você fica muito satisfeita. Né? E eu sou prova viva disso, né? Eu comecei pouquinho, fui crescendo, fui correndo atrás, errei bastante, né? Tinha hora que eu dava até vergonha de falar com o Felipe, com o Joel, mas eles traz a gente para falar assim, não, errar é normal, mas vamos aprender. Então, eu acho que o fato deles também serem professores facilitam muito isso, né? Então, a minha convivência com os 3 são muito bom. É muito bom. Então, eu tenho um pouquinho dos 3 ali. Eu consigo ser analista. Claro que eu tenho muito que aprender ainda com o Davidson. Consigo relacionar as pessoas. Ó, fulano de tal não está bem, não. Porque o Joel me ensinou a analisar a pessoa. E o Felipe que me ensinou o famoso débito e crédito, de verdade. Então, eu sou grata o tempo todo aos 3. Então, eu sou grata a contabilitar por ser o que eu sou hoje como profissional. É bonito ver essa lealdade que você tem. Isso motiva a gente. E ainda mais você que saiu, experimentou lá fora, voltou, você entendeu que faz sentido, vestiu a camisa e está aí firme. Para vocês entenderem, pessoal, a Tamires ela é a prefeita da contabilidade. A gente tem uma prefeitura aqui. Tem que pavimentar, a gente tem que falar com ela. O tanto de vezes que acontece alguma situação na sala de reunião, Tamires, eu preciso disso. No outro dia tá aqui, não demora. Tem que colocar uma situação ali assim, aquela lâmpada tá queimada. Ou a gente precisa comprar isso. Ou a gente precisa sentar para motivar um colega mais antigo, mais velho de casa que tá sozinho. Ela resolve tudo e consegue ajudar tudo. Esses dias ela estava de férias e o dia que ela voltou, eu compartilhei isso com ela. Me dá uma paz ver você aqui no escritório, porque eu sei que se eu precisar de alguma coisa, é só eu te pedir que você vai resolver. Você traz tranquilidade para tudo. Eu acho que todo mundo aqui estava precisando de uma mãe para conduzir, porque 3 homens lá do jeito deles. Então você vê e você pôs ordem assim. Isso é fantástico, isso é muito bom. E você foi evoluindo, foi aproveitando as oportunidades que tiveram, foi agarrando cada uma delas e está onde está hoje. E eu acho que não vai parar. Eu acho que a gente ainda tem muito que crescer. A gente falou isso no outro episódio. E a gente tem muito que crescer, muito que evoluir, muitos outros cargos, muitas outras funções, muita gente a impulsionar junto com a gente nisso ainda. Outra pessoa que aproveitou bastante as oportunidades é o Bruno. O Bruno, como eu já falei, né? Vocês já o conhecem um pouco, mas ele começou, e aí ele vai contar a trajetória dele, mas ele foi aproveitando as oportunidades para estar onde está hoje, como consultor tributário, como referência na questão fiscal, tanto internamente quanto externo.
tanto de problema que chega e ele resolve e não precisa chegar mais no Felipe, no Joel e no Davidson. Então, no outro podcast a gente ouviu que eles discutiam, eles resolviam entre eles e traziam a solução. Hoje, eles não conseguem fazer isso tudo, porque são quase 1.000 clientes. Muita coisa o Bruno mata no peito, resolve lá, pela referência que é hoje, trilhando os caminhos também como professor e tudo mais. Vai lá, Bruno, fala um pouquinho pra gente. Rapaz, eu fico com uma alegria você me apresentar desse jeito. Que isso, cara, que honra. Fico feliz também por estar aqui do lado da Tamires, do lado do Leandro. Leandro, inclusive, é um colega que a gente estudou junto, inclusive fez faculdade desde o pré, né? De tempo, hein? Nossa, tem Desde o tempo, pré. né? Essa era a minha deixa pra mim passar a fala pra ele. Falar, ó, depois que você veio, Bruno, você chamou o Leandro, não foi isso? Não, Ou foi o contrário? Foi o contrário. Então eu ia passar vergonha. Que bom que eu não vou passar mais essa vergonha. E é o seguinte, a contabilidade em si na minha vida, ela se iniciou de uma forma muito estranha e foi um estranho bom, inclusive, né? A realidade é que eu passei em engenharia elétrica, tava doido para ir embora para o Nepomuceno, para estudar no Cefet, e de repente o professor no ensino médio, né? É engraçado falar que foi até um professor no ensino médio me chama para arquivar uns documentos no escritório dele de contabilidade para fazer um dinheirinho, né? Final de ano e tal. Falei, maravilha. Fui pro escritório, né? E lá comecei a arquivar, comecei a ver aquele tanto de documento, falei, que loucura, que bagunça que é o escritório de contabilidade, que não sei o quê. E quando veio, eu já estava conversando com o cliente, batendo papo com os colegas de trabalho e fui me apaixonando pela contabilidade. E foi se aproximando a data de ir embora para Nepomuceno. Aí eu falei assim, cara, não vou ter que falar pro meu pai. Olha que loucura, hein? Pai pedreiro, com filho engenheiro, imagina? Orgulho pro meu pai, pra minha mãe também. Ter um filho engenheiro. Eu falei assim, pai, criei coragem, saí muito. Falei, não vou fazer engenharia mais. Vou fazer contabilidade. Meu pai, pelo amor de Deus, rapaz. Tem um escritório de contabilidade em toda esquina, que não sei o quê. Você vai ser engenheiro, pensa bem antes de você tomar a decisão, não sei o quê. Mas eu tô contigo, você tomar a decisão. E aí eu resolvi tomar a decisão de realmente abandonar aquele sonho de ser engenheiro. Talvez não era nem meu sonho, era o sonho dos meus pais. Mas a gente vem de família humilde, a gente acaba vivendo os sonhos dos nossos pais, né? Por que não? Meus pais se privaram de tanta coisa, mas na realidade é que Deus já estava me mostrando o caminho que eu ia seguir, né? E o caminho que talvez eu poderia me encontrar. E aí foi. Comecei a trabalhar lá, né? Com estágio. E aí ele me chamou para ficar fixo lá. Falei assim, caramba, maravilha. Aí passei de arquivista digital. Digital não, né? Digital só existia na contabilidade. Mas passei de arquivista de documento para office boy. Ia no banco, pegava fila, fazia amizade com o senhorzinho e senhorinha lá dentro do banco. Era uma maravilha, cara. Muito bom. E depois disso, surgiu uma oportunidade de ficar no escritório mesmo, né? Fazendo de tudo um pouco. Fazendo um pouco de DP, fazendo um pouco de contábil e fazendo um pouco de fiscal. Só que todo mundo no escritório tinha medo do fiscal, cara. Não sei por quê. Medo do fiscal. Aí um colega falou assim, cara, que área que você quer seguir na contabilidade? Eu falei assim, cara, eu vou fazer faculdade, mas tô pensando em seguir no fiscal. Ei, mas deram risada. Nossa, que bobagem, é o mais difícil. Ninguém quer fiscal, isso e aquilo. Acabou que eu falei assim, então é um desafio. Se ninguém quer, é mais chance, né? Segui aí. E na faculdade, tive o prazer de conhecer primeiramente o Joel, né? Professor. E depois o Felipe. Mas nesse primeiro contato com o Joel, a gente começou a trocar muito figurinha, conversar sobre rotina, isso e aquilo. Ele falou que tinha um escritório, que aquilo, e de repente me chamou. Falou assim, você não quer trabalhar no fiscal? Tem uma vaga, mas em off. Nem postei, não falei pra ninguém. Eu acho que você vai combinar com a contabilitar. Falei assim, rapaz, fiquei mexido. Resolvi ir pra contabilitar. E assim foi. Conheci o Felipe começou a me dar aula também. Começamos a conversar demais da conta e comecei a trilhar meu caminho na contabilitar como auxiliar fiscal. E aí eu fiquei durante um bom tempo como auxiliar. E o mais bacana é que a contabilidade ela sempre foi muito organizada, no sentido de ter departamento,
ter funções dentro da contabilidade, dentro de cada departamento, ter o coordenador e, principalmente, o que mais me chamou a atenção, o pessoal ser jovem. Muita gente nova. Muita gente. Exceto o Luiz Fernando, né? A minha barba branca me condena, né? Mas isso é interessante na geração, né? A sua geração hoje, ou uma depois, até inclusive, ela é muito imediatista. Ela precisa de ser reconhecida rápido, porque senão já quer sair, já quer mudar. Você teve essa cautela de aguardar um pouquinho, você teve essa paciência, ficou um tempo em uma função só, sei lá, às vezes aos seus olhos aí, meio que estagnado, mas aí depois a oportunidade apareceu. E aí você foi e começou a alçar voos maiores aí, né? Cara, foi o momento que eu mais tive aquela sede de aprender, aquela vontade, aquela fome. Você fala, cara, eu preciso aprender isso, preciso entender isso, preciso entender transporte, preciso entender indústria, preciso entender comércio, simples nacional, o que é lucro presumido, o que é lucro real, cara. E lá dentro da contabilidade, né? Eu falo lá dentro, não aqui dentro, porque era uma casa muito pequena, inclusive, antigamente, né, Thaís? Né, Leandro? E agora virou o tamanho da empresa que virou. Mas na contabilidade tinha todos os clientes nesse sentido. E tinha muita gente para te auxiliar. Coordenadores que te auxiliavam bastante. Inclusive, minha coordenadora na época era a Laís, que me ajudou muito, cara. Muito, sou muito grato a ela por isso. E eu fui muito paciente, inclusive. A nossa geração, querendo ou não, é uma geração que, cara, tudo que é para ontem e tudo mais. Mas eu sabia e via potencial na contabilidade, sabe? Mas depois disso, mudei para assistente, fiquei mais um tempo, o escritório cresceu, mudamos de lugar, o time crescendo, entrei, tinha 20 pessoas, de repente já tinha 35, aí mudamos de lugar, onde a gente ia ficar 2 anos, 3 anos, era o planejamento, né? Ficamos 6 meses, o escritório cresceu muito, foi um boom, virei analista, e de repente o Joel me liga, cara, eu lembro como se fosse ontem, ele fala assim, preciso falar com você. Posso te ligar de vídeo? Eu falei assim, nossa, meu Deus, fiz alguma coisa errada. Deu multa pro escritório. Vou ter que levar a CTPS amanhã, porque não era digital ainda. Vou ter que levar amanhã a carteira. E eu tava conversando com meu pai na hora. Eu falei assim, pai, o João quer falar comigo. Aí minha mãe, lá da cozinha, quem quer falar com você? Eu falei assim, meu patrão. Mãe, meu Deus do céu. Aí ela, vai lá, fala com ele. Aí ele falou assim, beleza. Seu pai já falou assim, eu te falei pra ser engenheiro. E esse dia foi muito engraçado, porque eu vou chegar lá. A construção do assunto, assim, porque o Joel me ligou e conversei com o Joel. E aí o Joel falou pra mim assim, cara, Bruno, a gente tá vendo teu trabalho, a gente tá vendo o tanto que tá crescendo no escritório. Você é um cara que tem as maiores empresas, né, nos seus clientes, na tua responsabilidade, você nunca reclamou nem nada. A gente viu que tá fluindo muito bem, tivemos elogios de clientes e a gente resolveu que você vai ser o novo coordenador fiscal. Eu fiquei assim mesmo. Sem entender nada. E eu falei assim, bora. Eu quero até contribuir um pouquinho com isso. A contabilidade não tinha um departamento comercial. E eu inicialmente entrei depois de 2 vendedores aí para tentar montar um processo de vendas de uma franquia. A gente queria ser uma franqueadora. E depois a gente unificou, porque em 3 meses eu já tinha conquistado 10 clientes para a primeira franquia, e a gente unificou, virou uma empresa só a contabilitar mesmo, sem ter a franquia mais. E eu comecei a conseguir vários clientes, e isso ia acontecendo normalmente. E não existia um processo de entrada estruturado. Era um bilhetinho com o nome da empresa, o coordenador só ia passando na mesa falando assim, essa empresa é sua, essa é sua, essa é sua, essa é sua. E eu lembro muito de você comentando, de outras pessoas comentando assim também. Falava assim, quando a gente levava as empresas para o Bruno, ele era o único que não reclamava. O restante, todo mundo reclamava. Gente, se a gente não tem empresa, a gente não tem uma contabilidade saudável financeiramente, a gente não tem salário. Uma coisa puxa a outra. A gente precisa se dedicar a isso. E você não reclamava.
E assim, entrava bastante cliente. Até hoje, de lá para cá, é média de 10, 15, 20 clientes todo mês entrando. Mas para um fiscal, para um contábil, para um DP, que já está no limite, porque já tem muita coisa para fazer, soava como o comercial é o inimigo nosso. O comercial só está pondo gente para dentro, o comercial está jogando cliente, que não sei o quê. E você abraçava. Essa responsabilidade, essa maturidade aos seus... sei lá quantos anos você tinha, 22, 23, 24 anos. A maturidade que você trouxe, obviamente, do seu pai e da sua mãe, eu os conheço, eu sei que você trouxe isso deles, conta muito também. Né? A gente matar no peito o que foi jogado para nós, para a gente executar, para a gente realizar, sem murmurar, sem reclamar, pôr para frente, e uma hora a gente vai ser visto, a gente vai ser notado e vai dar certo. Isso é top. Cara, você precisa... querendo ou não, abraçar essas responsabilidades, porque são oportunidades que caem no colo. Acho que não só eu, como Tamires que está aqui, Leandro que está aqui, abraçou todas as oportunidades que foram dadas. E aqui o escritório te dá essa oportunidade. Cara, você vê um escritório do tamanho que é hoje, são 2 andares, são mais de 100 colaboradores, cara. É muita oportunidade a todo tempo. E a gente visita bastante clientes, né, Luiz Fernando? Você melhor que ninguém vai saber. Quantos clientes têm a mesma organização que a Contabilitar tem? Não tem, é muito difícil de ter, cara. Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Os clientes, talvez, muitos deles tiram a nossa organização como exemplo mesmo, cara, para poder fazer isso dentro da empresa. Mas voltando àquela fala lá, senão eu me perco, né? Eu já não sei qual é a fala. Eu tava falando no dia que o João me ligou. E aí eu lembro que eu saí do quarto. Aí minha mãe com meu pai, tipo assim, e aí? Eu falei assim, ele me chamou pra ser o coordenador do departamento. Os dois chorou igual criança, cara. O meu pai... Eu sou um bobão, tô querendo chorar aqui. Eu arrepio de lembrar. Meu pai, que rala muito, cara, debaixo de sol quente, ele é um filho engenheiro. Eu tive que falar que eu não queria ser engenheiro, queria viver o meu sonho, contabilidade, um sonho, que loucura, hein? E assim, eu consegui ter a retribuição dentro do meu trabalho, o pessoal enxergar isso, né? E ver meu pai com minha mãe emocionado, cara, é uma loucura. Para mim, isso é motivo de muito orgulho, claro, né? Mas eu não poderia deixar a peteca cair ali também, né, cara? Sou coordenador, agora tô nem aí. Não, aí que tive que trabalhar bastante. Minha esposa, inclusive. Quem muito é dado, muito será cobrado. Muito será cobrado. Minha esposa hoje, inclusive, a Manoel, que antes era minha namorada, sempre me apoiou muito, sempre entendeu, às vezes tinha que ficar até mais tarde, às vezes problema, porque foi bem na época da pandemia esse convite. Estourou pandemia, home office, gente que queria trabalhar, gente que não queria trabalhar, fingia que estava trabalhando, você sabia organizar os departamentos nesse sentido, e a contabilidade crescendo, pandemia, nossa, na alta, e a contabilidade crescendo. E aí tivemos que mudar de lugar, né? Mais uma vez, viemos para onde é hoje. E aí, mais uma vez, o Joel falou assim, eu preciso conversar com você, Joel, Felipe e o Davis. Eu falei, nossa, o que será que vem? Olha, a gente viu aquilo que você está correndo atrás, numa época de pandemia, muito complicado. A gente entende que o escritório está muito grande, a gente precisa de alguém para coordenar os coordenadores. Você topa? É lógico, bora. E aí foi mais uma oportunidade. Eu virei supervisor operacional. Então, passei de auxiliar para assistente, assistente para analista, analista para coordenador fiscal, de coordenador fiscal para supervisor operacional. E depois disso, a contabilidade crescendo, criou-se outros departamentos, né? Consultoria, o atendimento, que antes não tinha. E aí eles resolveram tirar essa função, né? E delegar supervisores e coordenadores. E aí eu voltei a ser supervisor fiscal. E aí tivemos um colaborador, talvez um dos mais antigos, que saiu, que era consultor tributário, que fazia planejamento, que fazia revisão, que fazia regime especial, na época era uma novidade. Foi onde o Felipe me chamou para poder ficar nessa função. Aí eu mudei de novo, tô meio severino, né? Mudando tudo quando é lugar. Mas assim, faz 3 anos, vou fazer 3 anos que eu tô nessa função hoje de consultor tributário, que, sem sombra de dúvidas, foi onde eu me encontrei realmente. Eu tenho facilidade, gosto de falar com o pessoal,
atender cliente, apresentar planejamentos que foram realizados em reunião, regimes especiais, enfim. É algo que eu me sinto realmente muito realizado e feliz. E se pensar, né, que o escritório era daquele tamanho e hoje, em 6 para 7 anos, ficou desse tamanho. E eu tive tantas oportunidades, assim, vejo gente entrar hoje, gente que entra e já quer que as coisas aconteçam de forma imediata, e se não acontecer nada em um mês sai. Isso não só aqui, mas em outros escritórios também, eu vejo isso bastante. Acho que o pessoal tem que pensar que existem lugares e oportunidades. As oportunidades são criadas, né? Você precisa criar, você precisa mostrar que você está ali e que se surgir qualquer coisa, você pode fazer. As pessoas hoje não pensam assim. Imagino que quem está aqui na Contabilitar, nossos colaboradores que vão ouvir, eles têm que entender que aqui é um lugar de oportunidade. Vou deixar até o Leandro falar quando se fala em oportunidade, porque foi algo que a gente conversou muito. Quando ele ia sair, a gente estava na faculdade, falei da nossa amizade de longo tempo, a gente estava na faculdade, né? Ele trabalhava em outro escritório e ele me chamou para conversar e falou assim, cara, eu tô com uma proposta da Contabilitar. Isso antes de eu vir para Contabilitar. O que você acha? E a gente discutiu e o Leandro foi a primeira pessoa que falou assim, cara, eu vou, porque eu vejo que lá é um lugar de muitas oportunidades. E quando o Joel me chamou, essa palavra que soou nos meus ouvidos, foi, cara, é oportunidade, então bora pegar essa bronca aí. É bacana isso, né? A hora que um vai... Quando a gente tem amigo que quer ver o nosso bem também, é bom, né? Não é igual eu no começo, né? Falando que isso aqui era piscina de água fria. Mas fui ou pretendo ir, acho que faz sentido. O que você acha? Você já fica com uma pulguinha atrás da orelha ali. Quando dá a oportunidade, aí você abraça isso também. Então, o Leandro é um dos responsáveis pela sua vinda para cá. Vamos dizer assim. Muito. Ele tem muita responsabilidade nisso. A culpa é sua, então, da gente ter que aguentar ele agora. Fazer o quê? Difícil. Aguentando desde do pré. Desde o pré, cara. Estudou a vida inteira junto. Do pré, ensino fundamental, ensino médio. Eu falei assim, cara, como eu não for fazer engenharia, eu vou dar 1 ano de férias pra mim entender se contabilidade compensa, depois eu faço contabilidade. Achei que ele já ia estar fazendo faculdade. Rapaz, deu 1 ano de férias pra ele também. Encontrou na faculdade. Que bacana. Vai lá então, prof. Bom, eu, um pouquinho diferente dos dois, eu sempre quis contabilidade, desde mais novinho. Mas por que contabilidade? A minha irmã, ela começou a fazer faculdade, minha irmã mais velha, ela começou a fazer faculdade e ela começou a fazer ciências contábeis. E na época ela sempre ia para casa, levava alguns livros e eu via os livros dela lá. E eu achava interessante aquilo, né? E eu achava que era exatas, porque eu gostava de exatas, eu achava que era isso. Então, sabe, é muito número, eu quero trabalhar com isso aí. E foi passando o tempo e a minha irmã, ela, com as dificuldades, né, de mais novo, ela ajudava a tomar conta da casa. Então, assim, ela teve que trancar a faculdade e ela não conseguiu formar em contabilidade. Depois ela teve que ingressar em uma outra faculdade, uma outra oportunidade, justamente por isso, por conta das dificuldades mesmo. E depois disso me deu mais vontade ainda de querer fazer a contabilidade. E foi onde eu falei, vai ser contabilidade mesmo que eu vou fazer. E aí eu estava lá no ensino médio, né? Acho que o Bruno deve lembrar que a gente era da mesma sala. Foram lá oferecer curso de técnico em contabilidade. E aí foi a deixa. Eu falei, vou fazer esse curso aí. Era de graça e além de ser de graça eu recebi ainda. Eu falei, vou fazer, vou ganhar para fazer o curso. E comecei a fazer curso de contabilidade. E aí fazendo curso de contabilidade, passou um tempo ali fazendo aquele curso, né? Me surgiu uma oportunidade em um escritório menor do que aqui. E fui para lá. E lá eu comecei a trabalhar com arquivista também. Assim como o Bruno, também comecei como arquivista lá. E arquivava documentos de contábil, era muito documento. E eu aproveitava aqueles documentos e ia olhando para ver como que era. E ia aprendendo aos poucos com aqueles documentos. E aí teve uma época... E assim, além de arquivista, né? Eu ainda era office boy. Então eu rodava essa Varginha inteira, andando. E aí eu pegava o ônibus, eu só ia até o Alto do Sion lá. E aí do Alto do Sion eu vinha descendo. O escritório ficava ali perto da rodoviária. Acho que eles mudaram agora, mas ficava ali perto. Então eu ia lá no Alto do Sion, e no Alto do Sion eu vinha descendo a pé. E descia, passava em várias empresas que tinha por lá, passava pelo centro ali. E eu recebia dinheiro também, né? Então eu andava com muito dinheiro no bolso.
E aí eu ia descendo e passando em todas as empresas, pegando os documentos, recebendo os valores ali dos honorários, né? E essa foi o meu início na contabilidade, né? E aí, depois de um tempo, uma pessoa ela saiu do departamento de pessoal e aí ele falou para mim, Leandro, quer agarrar essa oportunidade? Eu falei, bora, vou agarrar essa oportunidade. E desde o técnico em segurança, técnico em contabilidade, eu sempre tive eu sempre olhei mais para o DP. Principalmente quando a gente começou a fazer as aulas ali mais práticas, né? Eu gostei muito do departamento pessoal. E aí, quando surgiu essa oportunidade, falei, eu quero. E aí, fui lá e comecei a aprender departamento pessoal nesse escritório de contabilidade. E além disso, eu ainda trabalhei nos outros departamentos. Então, acabei fazendo um pouquinho de tudo também lá. Lá eu trabalhei na contabilidade e trabalhei no fiscal. Então, acabei fazendo um pouquinho de tudo lá, aprendendo um pouquinho de tudo, mas mais focado no DP. E aí, quando foi passando o tempo, foi a época que o Bruno comentou ali, né? Eu já ingressei na faculdade também, fazer ciências contábeis. E aí surgiu a oportunidade da Contabilitar. Que aí surgiu ali a vaga. Na verdade, só vi a vaga ali na rede social. E aí eu falei pro pessoal, falei pro Bruno, falei pra Marcela na época, pra Tatiane, falei pro Igor, conversei com todos eles. E eu fiquei com muito medo. Falei, nossa, Contabilitar? Ah, não, é muito pra mim. Eu ia falar isso antes, esqueci, você lembrou bem. Eu tinha medo, cara, de trabalhar na contabilidade, porque todo mundo falava muito bem, é de professores, é isso. Meu Deus, eu trabalhava tudo errado. Exatamente, foi o que eu pensei. E foi na época, você lembra que eu conversei com você? Foi. Falei, eu não vou pra Contabilitar, não. Lá é muito difícil. Eu não dou conta, eu não sei fazer o que eles fazem lá, não. E aí, pra mim, eu já estava decidido que eu não ia. Se não tivesse o Bruno ali, se não tivesse a Marcela me apoiando, a Tati, o Igor, eu não tinha mandado. Tanto é que não foi eu que mandei o currículo, pra você ter uma noção. Foram eles que pegaram o meu e-mail e mandaram o currículo pra cá. Eu falei, toma aí pra você, então você faz aí, que eu não vou fazer isso não. E mandaram. E aí passou um tempo, o Joel me chamou pra conversar e já tremi mais ainda. Falei, nossa, vou lá conversar. E na época quem trabalhava aqui era a Anne. E a Anne eu fiz jovem aprendiz com ela, então eu já conhecia ela. E quando eu vi aqui, quando o Joel me chamou, eu já entrei em contato com ela. Eu falei, Anne, o Joel me chamou pra uma conversa e aí, o que você acha e tal? Aí ela falou, Leandro, vem, mais uma que me incentivou a vir, né? Eu falei, nossa, então eu vou lá conversar com ele, né? E aí, o engraçado é que quando eu vim conversar com o Joel, eu era lá na Vila Pinto ainda, né? Eu entrei lá, assim que eu cheguei ali naquela escada, naquela entrada ali, a Anne tava descendo, porque ela ia repor os pontos ali. E aí ela descendo, tava no meio de fechamento de folha ali, aí eu perguntei pra ela, e aí, Anne, que correria que é essa? Aí ela falou assim pra mim, Leandro, tô na correria porque eu vou fechar RPA. Na hora que ela falou RPA pra mim, eu falei, poxa vida, eu não sei nem o que é isso, o que eu tô fazendo aqui. Não sabia nem o que era RPA, pra vocês terem uma noção. E aí, naquele momento ali, eu falei, não é aqui que eu tenho que estar não, ué. Eu não sabia nem o que era RPA, como que eu vou trabalhar no DP, sendo que eu não sei nem o que é isso. E aí, eu fui lá, conversei com o Joel. E aí, conversa vai, vem, e aí ele só falou pra mim, Leandro, você consegue iniciar tal dia? Eu falei, consigo, ué. E aí eu agarrei a oportunidade ali naquele momento ali, e aí eu acho que passou uma semana, mais ou menos, que aí eu fui no outro escritório, conversei com eles lá, saí daquele escritório, nem entrei na Contabilitar. E aí quando eu entrei aqui, eu encontrei ali com a Vanessa, com a Anne, e foram pessoas que me incentivaram muito também, que me deram muito apoio, me mostraram, tiveram paciência comigo. Eu já entrei aqui como assistente, porque eu já tinha um pouco de experiência, né? Já trabalhei no outro escritório lá há 2 anos. Então já entrei como assistente, já tinha um pouquinho de experiência e eu consegui contribuir bastante com eles, mas elas me ajudaram muito a crescer. E aí o tempo foi passando na Contabilitar, eu aqui dentro da Contabilitar, né? E aí já dando um salto grande aqui, teve uma vez que eu fui viajar com o Joel. Foi na época do E-Social. Na época do E-Social a gente estava na maior correria aqui e aí ali a gente fazendo o E-Social, aprendendo o E-Social, coisa tudo muito nova, a gente tinha que enviar pro governo ali, a gente tinha que aprender, enfim. E a gente ficava até 11 horas da noite na Contabilitar, até 11h30 mais ou menos da noite mesmo, porque era coisa nova, né? Então a gente tinha que ficar ali pra gente aprender. Então assim, era tudo um aprendizado. E aí a gente foi pra Belo Horizonte, o Joel me chamou para ir pra Belo Horizonte fazer um curso lá. E assim que o Joel parou na porta da minha casa ali pra eu entrar, eu entrei dentro do carro, ele parou ali, eu entrei dentro do carro. E aí ele falou pra mim assim que eu entrei dentro do carro, ele falou assim pra mim, Leandro, você vai ser o próximo coordenador da Contabilitar. E eu não esperava aquilo de forma nenhuma. E aí eu fiquei em choque ali, eu sempre fui muito quieto,
não era muito de conversar. Nossa, aí não falou nada a viagem inteira. Não falei nada, aí que eu fiquei mais quieto ainda. E aí a gente Não, foi mas de lá andar pra com lá. o Joel, você já vai quieto a viagem inteira mesmo, rezando. Não, né? No carro, todo mundo sabe disso. Mas, e aí o Joel falou isso pra mim, que eu seria o próximo coordenador da Contabilitar. E aí ele só deu umas dicas pra mim naquele momento ali, né? E a dica dele foi que eu precisava desenvolver a minha comunicação, desenvolver a fala mesmo, né? Conversar mais com as pessoas, porque vocês vão lembrar que eu entrava quieto e saía quieto da Contabilitar. Só fazia meu trabalho e ia embora. Eu não conversava com ninguém, eu era quieto mesmo. E aí, e assim, era só o meu jeito mesmo, não é que eu não queria conversar, né? Era só o meu jeito mesmo. E aí eu entrava, fazia meu trabalho e ia embora. E aí o tempo foi passando, a gente fez o curso ali, eu voltei. E aí o Joel me chamou de novo. E aí na época o Joel até brincou, falou assim, Leandro, você precisa desenvolver, cara. Eu falei que eu sei que você vai ser o próximo aí. Pula na cadeira aí, sobe na mesa, dá um discurso, faz alguma coisa, mas você precisa desenvolver. E aí que naquele momento de uma brincadeira, eu entendi que era sério. Então eu busquei desenvolver um pouco mais nessa parte aí, né, de comunicação mesmo. E aí eu desenvolvi, fui buscando um pouco mais, fiz alguns cursos para realmente desenvolver. E aí passou o tempo, o Joel me chamou para coordenação, para eu assumir essa nova responsabilidade aí, né? E aí eu assumi essa responsabilidade da coordenação. Na época eu trabalhei com a Vanessa, né? E a Vanessa, ela tinha muita paciência para ensinar passo a passo. E eu quis pegar essa parte dela. Então, assim, quando eu virei o coordenador do departamento, né? Depois da saída dela, inclusive, aí eu lembrei da Vanessa nessa época aí, porque aí ela me mostrava passo a passo como que funcionava, ela me mostrava toda a situação do EP ali, e aí eu usei o exemplo dela ali pra mim. E aí foi isso que me fez desenvolver um pouco mais, sabe? Foi essa conversa com o Joel me mostrando ali como que deveria fazer, que né, a Tamiris disse ali, ele trabalha, ele sabe mexer com as pessoas, né? Eu acho que é o jeito dele ali, e ele me ensinou isso um pouco, então eu aprendi isso um pouco dele. E foi basicamente isso, a minha trajetória. E hoje eu estou aqui como supervisor trabalhista da Contabilitar, né? E aí é engraçado porque vocês falaram aí de imediatismo, né? Eu também tive muita paciência. Apesar de eu ser novo, de eu ser dessa nova geração aí, eu também tive muita paciência. Hoje a galera é muito imediatista. E eu acho que é isso que faz com que não evoluam tanto, né? Porque é tudo para ontem. Mas a gente tem que entender que tem que ir passo a passo, né? Porque eu acho que desse jeito que a gente consegue alcançar voos maiores aí, né? Exatamente. Eu acho que é entender também que a gente conta a história, que foi passando de função em função, de auxiliar para assistente e tudo mais, mas entender que nesse caminho não foi uma coisa muito natural assim. A gente buscou conhecimento pra caramba. Além da rotina, a gente fez curso fora daqui, a gente discutia, fazia roda de discussão sobre determinado assunto, se inteirava em querer ficar atualizado realmente, cara. Então, eu acho que o pessoal que tá vindo agora tem que ser um pouco imediatista no sentido de querer crescer dentro da Contabilitar, mas buscar esse crescimento também. Não Sim. achar que vai acontecer do nada. Vou lá amanhã e vou virar coordenador. Não é assim, né? Sim. Eu fico ouvindo vocês contando a trajetória, eu vou lembrando um pouquinho da minha também, né? Eu já tô velho de contabilidade também. Faz 10 anos que eu moro, 12 anos que eu moro em Varginha, mas antes disso eu já tinha 10 já de departamento fiscal antes. Fiz técnico e trabalhava no fiscal, então 22 aí de contabilidade já. E eu não entrei na contabilidade para trabalhar com contabilidade. Já foi uma visão bem à frente do tempo que os meninos tiveram na época. Ao longo da história da Contabilitar, né, entraram vários clientes e um deles se afeiçoou muito com o que a Contabilitar fazia até o ponto de, em um determinado momento, ser sócio. E ele entrou para ajudar na expansão, pensando na franquia. E ele que fez a entrevista comigo. Eu não tive contato nem com o Felipe, nem com o Joel. A Tamires foi Felipe, você foi Joel, você foi Joel. Eu não tive contato com eles. Na verdade, quando eu mudei para Varginha, eu trabalhei num escritório de contabilidade, pequenininho também, e uma vez eu fiz uma entrevista com o Felipe.
Mas não me chamou, não. Acho que eu não entendo nada de KIFOP, dessas coisas aí que tem, não. Alicota. Alicota, não faço ideia dessas coisas, não. Polyheight. Aí não virou, não, velho. E aí depois eu vim com esse outro sócio, né? Ele me chamou e falou: você sabe vender contabilidade? Eu falei: ué, me ensina o que você quer que eu venda. Que eu vendo. Não tem problema, não. Eu ganhava salário mínimo. Eu tinha 2 filhas para criar. Já tinha 2 filhas. Ganhava salário mínimo. Tava entrando em depressão. O casamento, uma carniça de tantos problemas que a gente tinha. Dificuldades. E assim, aí eu entrei e eu lembro até hoje do primeiro cliente que a gente fechou. Foi um cliente com um honorário, sim, muito maior do que a média dos que tinham. Eu acho que foi ali, com 1 mês e meio de contabilitar, que eu consolidei a minha função, né? Porque era novo para eles também. E aí unificou. No outro podcast a gente falou, eles falaram que foi 1 ano para mudar, você falou 6 meses. Foram exatos 9 meses. Foi uma gestação para a gente mudar do escritório anterior para esse. Foi, sim. A pandemia iniciou, entrou ali, foi o alarde todo em março, né, abril. Em janeiro de 21, a gente veio para cá. Em janeiro. Nós tivemos 2 períodos de lockdown, né? A gente ficou em abril em casa. Foi na época que você entrou na supervisão, na coordenação, melhor dizendo. Abril de 2021. Foi isso mesmo. Porque mandou todo mundo para casa e só ficava no escritório por opção, contra ainda a determinação do Felipe e do Joel. Só ficavam os coordenadores lá. Porque tudo tinha que estar funcionando e fluindo bem. E foi bom também Foi bom. ficar os coordenadores. A gente Foi trocava bom. muito figurinha. Era muito bom. E aí depois o segundo período foi justamente o mês de janeiro. Porque enquanto todo mundo ficou em casa, o pessoal fez malabarismo, desmontou o escritório de lá e veio para cá e pegou um galpão e montou o que é hoje. Aí depois a gente ampliou, beleza e tudo. Mas em 9 meses, a gente passou de 25 colaboradores para 50. Aí a gente veio para um espaço que no piso caberiam 100. Em mais 2 anos, a gente já bateu 100. Na verdade, não chegou a 100, né? Antes de chegar a 100, as áreas comuns não suportavam mais tanta gente, a gente se dividiu, mas em 2 para 3 anos agora, a gente já bateu 100, já cabe em quantos aqui agora? 135? Mais ou menos isso, 140, e daqui a pouco a gente já está batendo. Porque no outro episódio, o pessoal que acompanhou já com a gente, os meninos eles querem continuar esse crescimento. Eles querem investir, eles querem que a gente evolua cada vez mais. Se a gente continua vestindo a camisa e querendo isso também, daqui a pouco, Felipe, Joel e Davis, vocês já podem correr atrás de outro espaço para nós aí, porque não vai caber aqui. Daqui a pouco a gente está com 200 pessoas aqui, fácil. Eu faço uma retrospectiva da minha chegada também. Nunca ninguém me convidou para mudar de função. Eu cheguei e eu vi que tinha que fazer, eu fiquei lá vendendo. Aí eu vi que o marketing estava de lado, falei, daqui, deixa eu tentar ajudar. Aí ajudei um pouquinho. Aí agora a gente já estruturou mais, a Rosana já cuida lá para nós. Mas eu tentei ir criando isso também e a gente tem que viver de oportunidades. No comecinho eu não peguei esse comecinho lá atrás, mas tem algumas histórias que o pessoal contava. Hoje, se o Felipe fizer isso, ele está perdido. Mas quando ele ia em Eloy Mendes, ele trazia pastel para todo mundo. Eram 15 pastéis. Agora não dá mais. Quando eu entrei, eu não lembro de conhecer o Bruno lá no outro escritório, lá na Vila Pinto. A Tamires não estava. Eu lembro do Leandro. Hoje eu uso o Arno 20. Vocês acham que está muito frio? É que vocês não lembram da sala dele. A sala dele era dentro da sala do servidor. Ele andava de blusa o tempo todo. Você estava lá fora, o sol estava até fritando o ovo lá no asfalto, o Leandro de blusa. A gente brincava que era uma prova de resistência para passar lá, para ficar no DP, porque a gente entrava e a gente ficava doente no primeiro momento lá, ué. Aí depois que a gente acostumava a ficar naquele frio lá, porque era frio demais. E tava todo mundo sem blusa lá de fora.
E a gente vocês lá, com blusa. cheio de blusa, E touca. era um quartinho pequenininho, eu acho que era, sei lá, um closet da casa. Provavelmente era. Era um closet, Uhum. gente. E a gente ficava fechado lá. Hoje um closet não guarda as bolsas que os colaboradores trazem. Não cabe. Sim. Isso é muito bom. Você pegou a primeira casa, então? Peguei. Desde a primeira. Desde a primeira. E como é que era isso? Lá na primeira, que era só 9 colaboradores, era o arquivo, aí a sala dos meninos era dentro do arquivo praticamente, né? E os meninos que eram os diretores, e nós ficávamos, eram 2 salas, né? Que eram num prédio, eram 2 salas, e dentro dessa sala tinha o banheiro, então todo mundo usava o mesmo banheiro, era todo mundo, era uma ilha, que tinha 3 contábil, 2 DP e 2 fiscal, se não me engano. E era ali, todo mundo junto. Na hora de tomar café também era todo mundo junto. E eu lembro que eu entrei numa semana, então eu era muito quietinha, muito retraída. Aí na minha primeira semana já era meu aniversário. Aí do nada eu apareço na cozinha, surpresa pra mim. Falei, gente, mas que povo louco, nem me conhece, já tá me dando surpresa. Então o diferencial da contabilidade é esse. Ele é muito receptivo. Entendeu? Se é novo, eles abraçam a pessoa que chegou, né? Então, isso é desde lá de trás. Então, na minha primeira semana, eu lembro direitinho, que eu entrei dia 1º de julho, e meu aniversário é dia 8 de julho. Então, no dia 8, eu já tinha surpresa para mim, todo mundo pedindo fazer discurso. Falei, gente, ô louco. Mas é assim, a contabilidade é assim, ela é animada, né? E depois, aí, quando a gente foi fazer a mudança, foi um trabalhão, porque era muita caixa, né? Então, e a gente era dividida, o fiscal era a caixa azul, o contábil era a caixa preta e o DP a caixa amarela. Contábil caixa preta é bom, né? Guardava o segredo mesmo lá, ó. Aí foi ir para descer, porque a gente, acho que, se não me engano, era o 3º andar. Tinha que descer com aquelas caixas tudo. Aí o Felipe colocava as caixas tudo dentro do elevador. Aí o síndico, não pode travar o elevador. Aí o Felipe, vai ser rapidinho, rapidinho. Aí vai todo mundo correndo para tirar as caixas do elevador. Então foi muito bom. Aí depois a gente foi para Vila Pinto. Aí foi uma casa um pouquinho maior, né? Então a gente amou, né? Porque aí cada um foi para... Cada quarto era um departamento, vamos dizer assim. Então aí o contábil foi para um quarto, o fiscal para o outro, e a sala dos meninos era um outro quarto. E aí sobrou o DP, que o DP era duas pessoas só. Vamos colocar eles nesse quartinho aqui. Só que aí foi crescendo. Aí do nada o Felipe falou assim, nossa, a gente precisa de mais gente no DP. Aí lá vai desenhar o DP de novo, aí colocou acho que 5 pessoas lá na época, né? Aí só que o servidor tinha que ficar lá, aí todo mundo colocou no congelador. Deixa o DP lá no congelador. Então, mas era uma experiência muito legal. E aí depois aí teve uma sala só para arquivo, aí as coisas foram melhorando, né? Mas depois aí na hora da mudança eu já não tava. Aí é eles que vão saber contar mais um pouquinho do processo de formiguinha. Nessa casa da Vila Pinto, foi ficando tão apertado que eu lembro que a sala de reunião era na sacada. Tinha uma sacada pequenininha que Onde ficava o eu acho que não era fechada. Aí fecharam. Fecharam. Ficava o E aí ficou uma sala de reunião. E na outra era o Davidson. Então hoje o Davidson é sócio. Foi fácil. Deu sorte. Deu sorte lá dentro da sacada, que ele trabalhou uns 3 a 4 anos bons lá E dentro. sabe o que era o pior? Hoje a gente trabalha com 2 telas. Antigamente não, a gente tinha que imprimir relatório e ticando, assim, conferindo tudo. E quando acabava o papel ficava na onde? Na sala dos meninos. É verdade. Aí tinha que entrar dos meninos. Quando eu falo dos meninos, são os diretores, né? Mas é todo mundo novo, né? Eu até entrar o Léo, né? Eu era o patriarca, agora a gente tem o Léo aí, né? Agora a gente tem o Léo. Mas entrava lá na sala do Felipe e do Joel pra pegar papel, cara. Entrava, rimou, você viu? Mas era assim. E era todo mundo, né? Tinha frio na barriga, né? Nossa, tem que entrar na sala dos meninos. E quando eles concentram, eles fecham a cara, sabe? Mas é porque é o jeito deles. Aí todo mundo, você vai ter que entrar lá, quero ver você entrar lá agora. Aí todo mundo ia lá, mas você pode dar licença pegar? Aí eu falei, aí. Era muito engraçado. Então a gente sempre colocava um novo colaborador para passar por essa experiência, mas depois ver que não tem nada a ver. Mas era muito bom. Era o batismo de sangue do colaborador, entrar na sala e pegar papel, batismo de papel. E a gente imprimia bastante papel naquela época. Eu lembro também, quando eu assumi o financeiro, era boleto, né? E tinha carnezinho, então tinha que imprimir todos os carnezinhos, contar ali.
Teve uma vez que o Davidson saiu para o almoço, falei, Davidson, vou usar a sua mesa também, porque não dava. Como ele estava na sacada, eu também ficava na sacada, né? Então, aí eu usava a minha mesa, a mesa dele, para montar os montinhos de papel. Tem 800 capinhos de carnê guardado aqui ainda. Nós imprimimos 1000, falamos vamos usar muito. Acabou, tá ali guardado. Mas tinha que imprimir certinho ali, senão dava problema. Então, depois, você participou da primeira mudança. Participei Aí, da depois, primeira. a segunda, os dois já estavam. Segunda, a gente É. tava Fala a lá. verdade, Leandro. E foi- Eu dei sorte nisso. Eu tava e eu não ajudei. Não, Deus, Eu tava no Sertões, Sertões, sem né? ar-condicionado. Então, eu tenho um desconto por causa disso. Que isso, cara. Mas eu não carreguei Foi uma triste. folha de papel. Foi triste porque tinha ar-condicionado em todas as salas. E quando se falou em mudança, né? No Leandro também tinha ar-condicionado? Leandro era o Lá Polo no Chile, Norte. né? Mas tiraram os ares todos lá da casa. Então ficava um calor, meu amigo. Como fechou, a gente ficava num quarto que tinha a sacada onde o Davis e a Tamires ficavam antes. Como fechou lá, pensa num calor. E a gente falou assim, o pessoal falou assim, não, a mudança vai ser tranquila e tal. Dentro de 3 dias, a gente muda. 3 dias. 2 semanas aquele calor, cara. Tiraram todos os ares, mas o DP continuou lá, viu? Porque o servidor tava lá. Deu sorte dessa vez, tá Dessa vendo? vez nós deu sorte. Mas aí já tinha mais gente, né, Leandro? Tinha umas 20, 25 umas 25 pessoas. pessoas por aí. E aí tinha um corredor muito extenso, né? Para os clientes antigos que ouviram, vão lembrar, né? Da entrada lá na Vila Pinto. Era um corredorzinho e a casa era lá no fundo. Como que a gente ia passar com aquele tanto de caixa? Toda hora alguém ia trombar em alguém. Então a gente fez uma fila assim, né? E ficou o último na caminhonete. Foi aquele E a gente trabalho de passava, formiguinha. todo mundo passando uma caixa pro outro, assim, ó. E aí foi muito engraçado, cara. Foi realmente um trabalho de formiguinha. Muito, muito. Mas tinha Coca-Cola e pastel depois disso. Cara, teve pastel nesse dia? Eu acho que teve, eu não lembro exatamente, mas eu acho que teve, viu? Teve Acho que alguma teve coisa pastel. ali. Provavelmente deve ter. Ou foi um almoço, alguma coisa teve. Não, foi almoço. Foi Foi almoço, não foi foi? almoço. Não foi Eu pastel, acho que não. foi um almoço, mas Antigamente tinha amigo oculto, todo mundo, né? Hoje faz por departamento, às vezes, Não dá. e não dá, é cada um em um restaurante no final não do tem ano como, pra não reunir. tem É como. muita gente. É muita gente, não tem como nem lembrar do nome das vezes. Que A prefeita tá ralando pra achar um lugar Uhum. pra uma festa de 15 anos. Se o pessoal não sabia. Ah, não, eles já sabiam, né? Não Ah, é spoiler, esse não. daí não. Mas vai ter uma festa de 15 anos pra nós. Mas, cara, eu lembro que as primeiras festas, pouca gente, né? Quando tinha 20 pessoas, 25 pessoas, levava a esposa, o namorado, namorada, dava 50 pessoas, vamos falar assim, alguns filhos. Cara, a gente tá falando de 100 pessoas. Muita gente com 1 ou mais filhos. Oi, tá Marido, louco, é. esposa. Um Luiz ou Fernando, mais. por exemplo. Quantos filhos, Luiz Fernando? 3, por enquanto. Por enquanto. Olha aí, cara. Que maravilha. Mas agora é praticamente impossível a gente fazer algo de última hora. Tudo tem que ser muito bem planejado, né, Tamires? Muito bem. Eu lembro uma época também que o Felipe chegou assim, tinha muita menina. Teve uma época que era 2, 3 meninos só, o restante tudo mulher. E tudo praticamente da mesma idade. Aí o Felipe chegou, abriu a sala assim, olhou. Cara, se vocês todas resolvem ter filho, tô perdido. Aí todo mundo ficou olhando pra Do cadeira assim. nada. Como assim? Você abre a porta e fala isso? E saiu. Eu falei, gente, como louco. Acho que ele já estava prevendo as coisas, já estava imaginando o futuro, né? Aí ele já estava imaginando essa parte também. Então, é muito bacana. A gente vai revivendo os passados. São muitas histórias. Então, é legal ver. Eu falei, gente, eu participei disso daí. Não, e eu estava aí. Você falou lá dos Sertões. Eu que montei os Sertões, deixei montadinho, eu pegava uma vasilhinha daqui e falei, não, aqui não, pode levar para lá. Então, é legal. Eu não estava quando você chegou, mas eu preparei o lugar para você. Que bacana, eu Então, não sabia disso, quando foi para lá, realmente eu não estava, não vi o local, mas eu consegui chegar a tempo de ver como que estava. Né? Aí foi tão legal de chegar e ver a sala de reunião, porque, igual você falou, a sala de reunião foi na varanda. Né? E para projetar aquela sala de reunião foi difícil, porque como é que vai colocar uma sala de reunião numa varanda? Né? Aí eu chego ali na Santa Luísa, ali, né? Chego ali, vejo a sala de reunião pronta, falei, gente, que lindo! Foi muito legal. Aí eu já vejo a sala de vidro, os meninos ali, falei, gente, na hora, porque quando eles ficavam numa outra sala, depende de fechava a porta ali, porque eles fechavam a porta por causa do ar-condicionado, ali não, a gente via que eles estavam ali, que a gente podia chegar,
o bom da contabilidade é que é tudo transparente. Então, você vê, se a gente está aqui na sala de reunião, a gente vê todo mundo na sala de reunião, a gente brinca. Então, para mim, quando eu cheguei, vi a contabilidade nova, não é dentro de uma casa, era dentro de um prédio. Foi muito satisfatório de ver. Eu falei, caramba, como que o escritório evoluiu? Como que mudou de um cenário para o outro? Aí eu falei, ainda bem que eu cheguei a tempo, né, de ver. E passou um tempinho aí, como aí eu fiquei tão feliz que acabei engravidando, né, eu comemorei demais. Eu até brinco, porque depois de um mês que eu cheguei, eu descobri que eu tava grávida. Falei, gente, e agora? Como é que eu vou falar que eu tô grávida? Ué, o Felipe não tinha falado? Você chegou em mim e falou, como que eu vou falar? Eu cheguei pra ele, Leandro, eu acabei de voltar, acabei de descobrir que eu tô grávida, e agora? Ele só me mandou embora. Aí eu já venho do cantinho ainda, né? Falei assim, me ajuda. Aí ele assim, quem que conta? Eu ou você? Eu falei, não, conta você, né? Aí você foi lá contar pra mim. Aí depois o Felipe me chamou e falou assim, é porque não pode contar, né? Que tá no começo, senão eu já tinha gritado lá na sala que você tava grávida. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu acabei de voltar, não faz isso não. Vamos com calma. Aí depois, quando veio pra cá, aí eu não participei, porque aí eu já era pandemia, né? Então eu tinha que ficar um pouquinho isolada. Aí, quando eu voltei, o Joel me ligou falando que era para me ser coordenadora de novo. Eu estava muito insegura. Aí foi onde que o Bruno estava coordenando os supervisores. Aí o Bruno veio e falou assim, não, Tamires, vai dar certo. Você lembra que eu estava muito segura? Toda hora eu chamava o Bruno. Eu falei, Bruno, acho que eu não estou pronta de novo. Ah, não, Bruno, porque quando a gente volta da maternidade, a gente fica meio, né, insegura com tudo. Aí o Bruno sempre estava ali. Não, Tamires, vai lá, vai dar certo. Aí tinha que fazer reunião, falei assim, vamos ensaiar nós dois, o que eu tenho que falar? Você lembra? Toda hora eu ia lá e chamava o Bruno. Então, tipo assim, é muito legal. A gente vê que a gente passa dificuldades, assim, mas as dificuldades que a gente passa, a gente sabe que a gente tem um apoio. E eu tenho o apoio dos dois, né? Eu sou muito grata a ser amiga dos dois, porque quando eu tenho algum probleminha, ou eu vou no Bruno, ou então eu vou no Leandro. Aí eu falei, Leandro, me ajuda no negócio aqui. Aí o Leandro vem, senta, me ajuda a entender. Ou então eu vou no Bruno. Bruno, aconteceu isso. E aí, como que eu ajo? Você também, né? De vez em quando a gente troca. Então, a contabilidade tem essas dificuldades às vezes, mas o diferencial dela é esse. Ela ajuda a gente a entender as coisas. Ela fala, não, calma, você não está sozinha. Vamos lá, vamos junto, vamos crescer junto. Errou? Vamos lá, vamos corrigir para a gente não errar de novo. Então, é muito legal você ver a trajetória da contabilidade e sentir que você faz parte disso. É muito bom. Eu sempre falo que o clima da contabilidade é inexplicável, porque é diferente. Eu já trabalhei em outros 2 lugares, né, e é diferente. O clima aqui é demais. E é bom a Tamires comentando sobre essas coisas aí, né, porque assim, tudo que eu passei já na contabilidade aqui, além de servir para minha vida profissional, porque eu cresci aqui dentro, né? Eu entrei aqui, eu tinha 18, 19 anos, uma coisa assim. E além de me ajudar profissionalmente, me ajudou muito na minha vida pessoal mesmo. Então eu desenvolvi muito fora daqui, sabe? Essas conversas que o Joel teve, Leandro, você precisa melhorar, precisa desenvolver isso. E isso não foi só para contabilidade, isso foi para mim, fora daqui. E isso para mim eu carrego para a vida agora. Que top. A gente viu a evolução e a gente evoluiu junto, né? Às vezes, você puxa minha orelha de vez em quando para isso, ó, o que você era antes e como você tá agora. Você já mudou, cara, você evoluiu. A gente evolui e não vê. Uhum. Isso é importantíssimo, a gente conseguir associar esse crescimento pessoal ao crescimento da empresa também. Isso é fantástico. Cara, eu até vou te interromper, porque você vai prosseguir com isso. A Tamires falou que ficou grávida, assim, e eu lembrei do dia, eu tava na supervisão operacional, e eu me recordo no dia que a Letícia me contou que tava grávida. A Letícia tinha acabado de virar coordenadora fiscal. E aí foi o segundo pico da pandemia. A gente mudou pra cá, e muita gente tava em home office, ela também tava. E aí ela falou assim, eu preciso te ligar de vídeo. Eu falei assim, meu Deus, velho. Vai me ligar de vídeo, velho. Das duas, o assunto tem que ser olho no olho mesmo, à distância, ou eu não sei, cara. Todo mundo quer me ver, né? Mas enfim, Tá o que aconteceu? Ela me liga de vídeo, ela falou assim, Bruno, nervosa assim, do jeito da Letícia, eu não conheço a Letícia,
deu positivo. Eu falei assim, brinca não que você tá com Covid, Letícia. Ela falou assim, eu não tô com Covid. Eu falei assim, que bom, deu positivo o quê? Ela, tô grávida. E já ia começar a achar, eu falei assim, que bom, velho, que bom que você tá grávida. Tá louco, filho é uma benção. Agora, eu falei isso, né, mas eu não era pai na época. Hoje eu sou pai. Mas assim, ela me contou nervosa, acho que ela teve o mesmo sentimento que a Tamires teve, de pessoa, nossa, eu virei coordenadora e fiquei grávida, meu Deus, o pessoal vai me mandar embora. Mas não, a Contabilitar, ela sempre teve um espírito muito acolhedor nesse sentido, compreensível, muitas das vezes, quando você vê que a pessoa gosta da Contabilitar, veste a camisa. Cara, a gente tem uma vida fora daqui também. E a Contabilitar, querendo ou não, faz parte da nossa vida, entende que a gente tem uma vida. Então, que alegria, cara, que a Tamires teve filho, que a Letícia teve filho. Inclusive, tão grandão os dois, né? Então, Eu lembro da gestação da Letícia, que era uma gestação de risco, Isso, vamos dizer isso aí. assim. Ela tem diabetes tipo 1, eu acho eu acho que é um nível mais grave, né? Ela tem útero invertido e tinha pandemia, tinha todos os riscos aí. Deus o livre guarde, todo mundo ficou apreensivo com isso, eu lembro bastante. Pessoal, se a gente for falar de tudo que a gente viveu, a gente vai ficar aqui até o Natal. Até a festa, né? não, 7 de temos dezembro. que organizar a festa. Eu queria que vocês me falassem um pouquinho do que vocês imaginam da Contabilitar para os próximos anos, na visão de vocês ali, da função que estão hoje, que exercem, e o que vocês imaginam de vocês daqui a algum tempo também. Se na Contabilitar ainda, se sim, o que a gente consegue ajudar, onde a gente consegue auxiliar. Eu sei que essa é uma pergunta mais difícil, porque não depende de nós as decisões. Mas a Contabilitar já provou que ela quer que a gente seja protagonista dos nossos departamentos, da evolução dela também. Então, um dos temas que os meninos falaram no episódio anterior era que o Davidson tem que ter vários projetos vindo de todo mundo ali para melhorar o seu departamento, seu setor e tudo mais. Então, eles querem que a gente seja protagonista também. Como que vocês imaginam a empresa daqui a um tempo? Ou vocês, enfim. E aí já pode até emendar com uma mensagem final, ou de agradecimento a eles, ou à equipe de vocês, ou a todos os colaboradores, enfim. Fiquem à vontade. Alguém quer começar? Pode ir. Pode ir? Cara, eu costumo dizer que a Contabilitar, ela gerou propósito em mim. E não só o propósito, né? Eu consegui construir uma ótima carreira, inclusive aqui. Consegui realizar vários sonhos, como ter uma casa, conseguir me casar, ter uma condição de ter um filho também. Então, graças a Deus, hoje, minha esposa, Emanuele, nosso bebezinho de 5 meses, o Anthony, a gente vive muito bem. E eu posso afirmar que muito disso a Contabilitar me proporcionou, né? E assim, quando eu entrei aqui, eu era um menino cheio de sonhos. Eu ainda sonho muito, acho que a gente pode alcançar lugares maiores e eu não duvido de forma alguma do tamanho que a Contabilitar vai se tornar daqui pouco tempo, um curto espaço de tempo, né? A gente vê que a gente está crescendo, a gente está atingindo muitos clientes de fora com os podcasts que a gente está gravando, inclusive é um exemplo disso, né? Quantos clientes nos procuraram depois daquele podcast sobre o e-commerce e eu vejo que a Contabilitar não para, né? Não para mesmo. Então, imagino que muita gente que está nos ouvindo pode ser aquela pessoa que está estudando e quer se inserir no mercado de trabalho, quer entrar em algum lugar. A Contabilitar é um lugar que dá oportunidade para essas pessoas. A Contabilitar dá oportunidade para pessoas que já estão no mercado de trabalho também. A gente tem vagas diversas em diversos departamentos, de auxiliar, de trainee, né? Que é algo que a gente não tinha antes, que agora a gente tem. Até mesmo a consultoria, a gente sempre está crescendo. E se eu pudesse deixar uma mensagem para o pessoal daqui, eu deixaria também, para não ser injusto, para quem já passou por aqui. Cara, eu sou muito grato a muita gente. Se eu fosse falar nome por nome, né, a gente ia ficar até a festa ou até o Natal aqui.
Então, queria deixar meu agradecimento a todo mundo que fez parte da Contabilitar, todo mundo que passou pela Contabilitar, que vestiu a camisa, que resolveu seguir outros planos, né? E queria deixar um recado que, para quem está aqui hoje, que eu tenho muito orgulho de quando eu sou chamado de Bruno da Contabilitar. Sabe o Bruno da Contabilitar, da consultoria? Então, eu tenho muito orgulho disso, né? A gente acaba ganhando mais um sobrenome e fazer parte dessa equipe, junto com o Luiz Fernando, junto com o Tamires, junto com o Leandro, é uma alegria enorme, né? Digo esses 3 nomes porque se eu falar dos 100 colaboradores que tem aqui, eu ia demorar mais uma vez. Então, é isso. Acho que a Contabilitar não para, a gente tem muito a crescer, tem muito mercado para nós ainda e vamos para cima. Vamos trabalhar firme para isso, vamos trazer inovação, vamos trazer novidade e vamos gerar economia em conformidade. É isso aí. O que eu vejo da Contabilitar, né? Eu vejo que a Contabilitar, daqui a algum tempo, eu acho que ela vai trazer mais autonomia para a gente, deixando a gente cada vez mais, como você disse, protagonista dessa história, né? Então eu acredito que isso vai acontecer cada vez mais. Não é só um clichê essa frase, né? A Contabilitar não para. Realmente a Contabilitar não para. A Contabilitar está avançando cada vez mais, está crescendo cada vez mais. Não é à toa que a gente trocou de escritório, né, em pouco tempo, várias vezes, né? Então, assim, eu vejo a Contabilitar crescendo cada vez mais e eu me vejo aqui dentro, daqui a algum tempo ainda, trabalhando, me esforçando, porque, como eu já disse, a Contabilitar não me ajudou só profissionalmente, não, ela me ajudou na minha vida pessoal. E o Bruno comentou sobre o Bruno da Contabilitar, às vezes falam também o Leandro da Contabilitar, e eu realmente também tenho orgulho disso, porque eu converso com os meus amigos fora daqui às vezes, e quando eu falo da Contabilitar, eu falo de um jeito diferente. Tem um brilho nos olhos, não é só querendo falar bem aqui não, mas é porque eu realmente gosto de Contabilitar. Quando o Joel chega pra gente e fala ele fala pra mim assim, ele fala pra gente, né, eu gosto da Contabilitar, isso aqui é a minha vida. Eu acabo pegando aquilo pra mim também porque eu gosto realmente de Contabilitar, justamente por todo o crescimento que eu tive, né. E uma mensagem pra galera, eu acredito que o pessoal tem que aproveitar as oportunidades que a Contabilitar dá, porque as oportunidades aqui elas são imensas. E existe oportunidade a todo momento, né? É sempre inovação chegando, é sempre pessoas novas chegando aí, é sempre empresas novas chegando, né? Então, assim, existe oportunidade a todo momento. As oportunidades, as pessoas mesmo conseguem criar aqui dentro, né? Então, assim, tem que agarrar a oportunidade, igual você mesmo disse aí, você chegava e não tinha o que fazer ali, ninguém fazia, você pegava e fazia. E eu acredito que isso ajuda a gente a crescer, a desenvolver mais, né? E é isso. Não vamos parar, vamos continuar avançando. E a Contabilitar realmente não para. Eu ouvindo os dois aqui, tô pensando, né? Eu, como administrativo, penso na Contabilitar. Vamos ter que correr atrás de um outro lugar, porque cabe muita gente aqui. Não vai caber, né? Mais gente aqui. Mas eu imagino a Contabilitar no futuro com mais projetos, mais pessoas. E eu espero que a gente aqui consiga mostrar para os colaboradores tanto que é bom trabalhar aqui, tanto que é satisfatório estar aqui, né? De maneira nenhuma a gente está sendo forçado a falar assim, sabe por que ele... Não é. É porque a gente realmente gosta de estar aqui, é prazeroso estar aqui. Então, a mensagem que eu deixo é agarre mesmo a oportunidade, né? Pode ser que demore um pouquinho? Pode ser. Mas a conquista tua é muito satisfatória. É muito bom você poder falar assim, cara, comecei como auxiliar, e hoje eu sou a supervisora administrativa. Que satisfação. É muito bom você saber que você é importante no lugar. É muito bom você saber que você pertence àquele lugar. Então, tenham calma. Tenham calma que vai chegar a sua vez sim, porque oportunidade é o que mais tem aqui na Contabilitar. Tem uma frase que eu gosto bastante, que ela fala assim, trabalhe com algo que, se o diabo chegar, ele nunca vai te encontrar desocupado. Porque mente vazia, né, é a oficina do diabo. Não é pregação, não, mas aqui a gente... E também não... trabalha muito. Não. Porque a gente sempre está pensando, para a gente sempre tentar ajudar, para ver onde a gente pode contribuir mais. Eu sonho com a Contabilitar, e aí eu não sei se eu estou sonhando muito, mas eu sonho
da gente abrindo outras unidades em outros estados. Eu sonho muito com isso, para a gente conseguir atender outros clientes lá. Hoje não precisa, mas eu imagino, até para facilitar com a questão de mão de obra e tudo mais. E a gente tendo que sair para viajar e os outros colaboradores lá falando, olha lá, o Bruno da Matriz que está vindo, é o Leandro da Matriz, é a Tamires da Matriz, olha o Fernando que está vindo. E aí você vai ter muito trabalho para você gerir todas as unidades. Eu imagino que a gente tem potencial para isso, eu sonho com isso. Se os meninos querem ou não, eu não sei. Eu nunca compartilhei isso com ninguém, estou compartilhando agora a primeira vez, mas eu imagino isso. Então acho que a gente tem um universo inteiro aí de possibilidades, um mar azul de possibilidades. A gente tem reforma tributária chegando que vai trazer mais possibilidades. A gente tem uma queda na educação, uma queda no ensino. O pessoal está saindo cada vez menos preparado para o mercado de trabalho. Chega lá, é ansioso, quer em 2 meses ser promovido. Tem vários fatores que podem contribuir para isso no futuro. E a gente tem condição de crescer dessa maneira. Eu imagino isso para nós lá no futuro. Tomara a Deus que isso aconteça, né? Eu acho que essa é a mensagem. E para vocês eu só tenho a agradecer. Com certeza os meninos já agradecem isso a vocês nos momentos que eles têm a oportunidade, mas eu quero agradecer não em nome deles, não em nome só dos colaboradores também, em meu nome. A gente é a média das pessoas que a gente mais convive. Eu mudei porque eu convivo com vocês. Obrigado. Obrigado pelo sim, pela dedicação que vocês têm a cada dia com a empresa. Louvado seja Deus por isso, que Ele continue inspirando e conduzindo a gente sempre nesse bom propósito aí durante muitos e muitos anos, né? Pessoal, queria agradecer, então, quem acompanhou esse podcast até agora. Ele vai ficar disponível tanto no YouTube quanto no Spotify, então eu não sei por qual meio você está vendo, mas compartilhe com alguém que ainda não conhece, que tem essa ambição, esse propósito de crescer ou um sonho de estar aqui com a gente. Divida isso com outras pessoas, é muito importante para nós. Curta lá, compartilhe e fique ligado nas redes sociais, no Spotify, no YouTube, porque tem muito conteúdo bacana saindo. A gente trabalha com muitos treinamentos, a gente faz muita live, tem muita coisa para a gente falar. Eu estou devendo para o Leandro mais conteúdo, mais trabalho, mais consultoria de DP, e a gente tem que começar a lançar esse material agora também. Então fique ligado com a gente, tá bom? A vocês, muito obrigado. A vocês que nos ajudaram, muito obrigado. Deus abençoe. A quem acompanhou, até a próxima. Um abraço.